Tudo bem com vocês? Irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Há algum tempo atrás, irmãos, uma pessoa ela falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Eu não creio que essa pessoa pense dessa forma, assim como ele citou em suas palavras. Pode ser que pense, mas eu creio que ele falou isso mais para ganhar mídia, para ganhar ibope, para que o nome dele fosse conhecido, né? Porque muitas pessoas nem conheciam esse fulano e agora sabem quem ele é. Então, durante alguns dias, o nome dele foi muito citado. Então, eu creio que foi mais para ganhar mídia. Mas o que ele falou, irmãos, é algo muito grave. Porque sempre quando alguém que está na mídia fala algo, infelizmente muitas pessoas acreditam. Muitas pessoas que já estão inclinadas para o erro aproveitam esse gancho e seguem esse caminho. As pessoas elas já estão inclinadas para o erro, vê alguém falando algo que pode dar base para o seu erro, então as pessoas elas acabam se inclinando e muitas vezes levando outras pessoas também a se inclinar a esse tipo de pensamento. Por isso que é bom a gente deixar claro aqui que isso não condiz com a Bíblia, porque a Bíblia é a coisa mais atualizada. Não tem nem como falar que a Bíblia é atualizada, irmão, porque a Bíblia ela ultrapassa a atualização de hoje. A Bíblia ela fala desde da criação sobre as coisas que aconteceriam no fim. E isso é impressionante. O livro de Gênesis, irmãos, na minha opinião, é um dos livros que eu mais vejo o Apocalipse. Eu consigo enxergar o Apocalipse no livro de Gênesis desde as primeiras palavras. Quando eu digo Apocalipse, eu digo o tempo do fim. Tá ok, irmãos? Então eu consigo enxergar o fim lá no princípio, lá em Gênesis. Agora, como uma pessoa diz que a Bíblia ela precisa ser atualizada, sendo que a Bíblia ela fala de um tempo futuro que nós, que se achamos atualizados, ainda nem alcançamos. Se a Bíblia ela fosse atualizada, como essa pessoa ela quer que seja, a Bíblia está falando de um tempo futuro. Na verdade, está falando da eternidade, um tempo que a gente desconhece. Então, se a Bíblia fosse atualizada, ela teria que retroceder para se encaixar no padrão de pensamento desta pessoa. A Bíblia está à frente de nós e sem palavras para expressar o quanto ela está à frente de nós. Então, quando você olha para a Bíblia, você vê profecias do tempo do fim se cumprindo de maneira com acontecimentos. Deus usa acontecimentos, Deus usa a vida de pessoas para profetizar aquilo que viria. E o interessante, irmãos, é que pessoas que nem tinham acesso às Escrituras, elas conseguiam profetizar, por exemplo, Cristo. Muitos personagens do passado, eles profetizaram Cristo. Como pode essas pessoas que nem tinham acesso às Escrituras profetizar Cristo através de suas vidas? Isso é impressionante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que e o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Cristo. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, aqueles homens, eles profetizavam, a vida deles, em alguns momentos, profetizavam
Cristo, porque em alguns momentos eles ouviam a voz de Deus e agiam como a voz de Deus instruía eles a agir. Então, por esse motivo, homens do passado conseguiam ser pequenas figuras de um Cristo que viria no futuro. Mas isso não para por aí, irmãos. Nós, hoje, a nossa vida precisa profetizar Cristo. Hoje, muito mais do que os profetas do passado, do que os patriarcas do passado, hoje o acesso que nós temos ao conhecimento de Deus nem se compara ao que eles tinham. Eles tinham o conhecimento de Deus, alguns por alguns manuscritos, e outros por oração, por dedicação, por uma busca de santidade. Deus ele falava com eles. E nós hoje temos acesso à oração, temos acesso a inúmeros pergaminhos. Se fosse para contar os pergaminhos aqui, são inúmeros. Então nós temos acesso a tudo isso. E quando nós ouvimos aquilo que Deus fala conosco através da palavra e agimos como Ele quer que nós venhamos agir, nós também nos tornamos, aquele momento que nós estamos obedecendo se torna uma figura de Cristo. Mas Cristo ele não veio apenas morrer e ressuscitar. Cristo ele também virá para triunfar. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e passamos a obedecer, em parcela, em alguns momentos, nós passamos por um processo de morte, porque Cristo passou por um processo de morte. Mas Cristo também virá triunfante. Então, quando nós ouvimos a palavra e obedecemos, depois de nós passar pelo processo de morte, nós também alcançamos de maneira figurativa, essa vinda triunfal de Cristo. E isso, irmãos, se cumpre de maneira gradativa na nossa vida. Assim como a palavra de Deus, ela vem se cumprindo desde o começo, com pequenos acontecimentos, e a partir do momento que isso vai chegando mais próximo do tempo do fim, esses acontecimentos se intensificam, tanto olhando para as Escrituras, quanto olhando para o contexto histórico da humanidade. Quando você olha para o contexto histórico da humanidade e começa a tentar aplicar ele na palavra, você percebe que aquelas coisas estão profetizando coisas relacionadas ao tempo do fim. Então é uma escada. Gradativamente as coisas vão acontecendo. E quanto mais próximo estiver do topo da escada, mais intenso é cada acontecimento. Assim também é em nossas vidas, irmãos. E isso é maravilhoso. Quando nós entendermos isso e aplicarmos isso na nossa vida, irmãos, ninguém vai nos segurar. Quando nós olhamos para a palavra, uma palavra que Deus ele falou para a nossa vida, olhamos, por exemplo, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui está falando de um tempo de tribulação que virá sobre a terra e a igreja será escondida, o esconderijo do Altíssimo. Também podemos aplicar a Cristo, claro. A sombra do Onipotente descansará. Está falando do milênio, que é o Shabat, que é o tempo de descanso. Então, demonstra aqui um tempo em que as pessoas serão escondidas na tribulação, Cristo virá e eles irão entrar no descanso. Então, nós podemos olhar no livro do Apocalipse o tempo do fim. Mas, perdão, irmãos, nós podemos olhar em Salmo 91 o tempo do fim. Mas quando nós queremos aplicar o Salmo 91 para nossas vidas, nós podemos fazer isso? É claro que nós podemos.
Mas, irmãos, assim como a palavra de Deus ela vem se cumprindo de maneira gradativa desde o começo, do início da terra, assim também é em nossa vida. Esse Salmo 91, estou usando o Salmo 91 de exemplo, ele começa se cumprindo da nossa vida de maneira bem singela. Quando nós permanecemos na obediência, ele começa a aumentar. Ele começa a aumentar, até essa palavra, essa profecia se cumprir no tempo do fim nas nossas vidas. Então é uma escada. Quando Cristo ele fala em Mateus 24 a respeito dos princípios das dores, esses são os princípios das dores. Cristo ele está mostrando como a palavra de Deus se cumpre na humanidade e também em nós. O que Cristo ele disse ali como os princípios das dores? Cristo ele estava falando de uma mulher que estava tendo dores de parto. A dor de parto de uma mulher ali que está indo quarto mês, digamos assim, é uma dor de parto, é uma contração, só que não tão intensa quanto a contração que virá quando ela tiver 9 meses e estiver para ganhar. Mas aquela pequena contração de 4 meses, ela aponta para a grande contração que ela vai ter no final. E quanto mais próxima essa mulher chega da gestação, mais as dores de parto, as contrações, elas se intensificam. No princípio da gravidez, há pequenas contrações. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sétimo mês, ela começa a sentir contrações fortes já, começa a ficar meio receosa. Assim também é em nossa vida. Nós ouvimos a palavra e começamos a aplicar ela na nossa vida. E quanto mais nós vamos permanecendo na palavra, mais ela vai, as contrações, né, como posso dizer, as pequenas contrações, elas vão se intensificando, apontando para o acontecimento final. Então, se aqui está falando de Cristo, nós descansarmos à sombra do Onipotente, nós vemos aqui que se nós aplicarmos o Salmo 91 na nossa vida e insistirmos ali na obediência, irmãos, nós vamos ficando, cada vez vai ficando mais próximo do acontecimento final e na nossa vida isso vai acontecendo. Eu vou parar por aqui, vou continuar falando sobre esse assunto, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, tá ok, irmãos? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, está assistindo até agora, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Fiquem na paz.